Hare Krishna. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 9º capítulo, versos 17 e 18. O capítulo é chamado Desapego de tudo que é material, e nessa sessão aqui dos ensinamentos do Avadhuta Dattatreya, a gente está fazendo uma sequência, para quem está entrando agora, uma sequência de estudos de um Avadhuta, de um avatar menos conhecido, não é tão famoso como Krishna e Rama, né? Não é um avatar tão conhecido, ele é um avatar parcial chamado Dattatreya. Ele é bem conhecido em alguns lugares e tal, mas ele é um tipo de avatar parcial, uma alma recebendo o Shakti de Krishna, Shiva e Brahma ao mesmo tempo. Então ele é uma alma assim que tem esse Shakti das três regentes do mundo material, e ele tem feito um discurso baseado num tema muito legal que é o que ele chama de iluminação pelo caminho natural, onde ele vai se inspirando por coisas corriqueiras do dia a dia dele, ventos e coisas mais bobinhas do dia a dia dele, ele tira uma lição espiritual, um aprendizado transcendental dessas pequenas coisas e chama, então, esses eventos e essas pessoas e bichos, etc., de gurus. Ele tem como gurus coisas como gaviões e serpentes e aranhas, ele consegue ter esses como gurus e tirar aprendizado. É muito bonita essa sessão, é bem interessante. E nesse trecho, esse capítulo foi bem pesado, porque ele falou de desapego. E esse Avadhuta Dattatreya, ele é um tipo de sadhu que tem diferentes formas de você praticar yoga, assim, praticar esse caminho de auto-realização yoga, de bhakti. E você vê, por exemplo, o caso de Arjuna no Bhagavad Gita. No caso de Arjuna do Bhagavad Gita, ele recebe diretamente instruções de Krishna e ele mantém a sua posição como um príncipe real. Então ele faz a perfeição do yoga, total desapego, etc., enquanto ele era o homem mais rico do mundo. E já em outras situações, a gente vê a situação de um renunciado, de um sadhu, que vai largando, e tem praticamente todo grau entre esses dois. Tem pessoas que simplesmente são pessoas simples, sapateiro, tem de tudo. Tem de sapateiro a caçadora, tem de tudo, assim, de todos os níveis, até chegar na realeza absoluta, como Arjuna, reis, etc., imperadores que eram grandes devotos. Então, assim, o que você tem de posse realmente não faz tanta diferença, e sim sua relação com a posse. Mas nesse caso aqui, esse Avadhuta, como ele era um Avadhuta, ele era um yogi que praticava um tipo de renúncia absoluta de todos os códigos sociais e de tudo, realmente de tudo material. Então esse tipo de sadhu, ou nesse caso dele é um Avadhuta, que ele nem respeitava as leis da etiqueta social, nem isso, até isso ele já tinha abandonado, mas ele é absolutamente renunciado. Estava até conversando hoje com um vizinho meu aqui, e estava dando um exemplo que Jesus fez esse movimento igualzinho a esse Avadhuta Dattatreya, de não se preocupar com nenhuma convenção social e absoluta renúncia, estrita renúncia, assim, não pode ter nada, né? E todo mundo que chegava perto dele, você quer ser meu discípulo? Então você larga tudo para trás e venha comigo. E era radical, assim, ele não deixava você levar nenhuma mochila, né? Uma mochilinha, né? Leva assim um gergelico. Não pode. Lago gergelico. Né? Não podia levar nada. Pô, mas nem um chapéu, não. Né? Você não podia levar nada. Você tinha que ir descalço, assim. Não, pode ser uma roupinha, né? O iPhone, então, nem pensar. Então, sabe? Ele era assim. Eu estava conversando com esse vizinho meu, que ele é cristão, assim, yogi cristão. E a gente estava assim, foi incrível, né? Fascinado assim com o poder das igrejas evangélicas, com todo respeito. Como é que elas conseguem fazer uma coisa assim tão né, de teologia da prosperidade, toda aquela coisa da riqueza e ostentação, e assim,
Como é que pode você ficar tão distante da forma original, né? Que era absoluta renúncia. Se fosse assim Arjuna, se fosse né, a igreja de Arjuna, dava para você fazer. A igreja de Krishna, né? Igreja do Senhor Jagannatha, dava para fazer. Jagannatha é o Senhor, né? Dava para fazer, porque ele de fato era opulento, né? E eu tinha essa compreensão, você pode ser opulento, portanto que você renuncia e tal. Dava até para fazer, mas é impressionante que eles conseguiram. Não, Jesus estava lá, né? Farrapos, né? E todo mundo que entrava no grupo tinha que fazer o mesmo, não é nem não, faço só eu e vocês podem se ajudar, não, todo mundo no meu grupo tem que fazer o mesmo. E aí tá aí o pastor chegando numa Ferrari e ninguém tá achando isso assim estranho. Eu acho fascinante assim, né? O poder de Maya é incrível. Eu acho fascinante. Então a gente já tem essa discussão como era fascinante, nada contra, acho legal, as pessoas estão se tornando piedosas, né? Entregando tudo. Mas é fascinante. Mas esse Avaduta não, ele é absolutamente renunciado. Então, assustou um pouco, né, na última aula, por isso que não veio tanta gente nessa aula. Porque, né, você viu que ninguém voltou. Não, porque na última aula ele falou de um nível tão grande de renúncia, né, que falou que a família, de construir casa era uma perda de tempo, você construir seu lar, que era uma fonte de miséria. Aí, sim, ele é nesse nível de hardcore, assim, como Jesus foi. Imagina você construir casinha, ir lá, e família. Ah, que isso, imagina, né? Então, assim, nesse nível de renúncia extremo, que, de novo, é um aspecto especial da prática e não um aspecto universal da prática. Mas e aí ele entrou, depois desse verso, ele entrou numa discussão bem profunda, já numa terminologia um pouquinho mais complicada, realmente teológica. Ele entrou agora, assim, ele se inspirou no verso passado e nesses dois versos também, a falar diretamente assim, de Deus, passando algumas informações filosóficas, teológicas sobre Deus. Então são versos um pouco pesados, a gente está fazendo a sequência, então a gente tem que lidar com todos os versos. A gente não vai pulando verso porque não é conveniente, né? A gente faz todos e seja o que Deus quiser. Né? Então, esse, de novo, hoje vai ser um verso um pouco mais profundo, assim, então, assim, espero que vocês não fiquem muito entediados, né? Assustados, assim, mas depois tem jantar. Qualquer coisa você fica pensando, então logo esse cara parar de falar, vão servir um jantar, então vai amenizar a coisa. Né? Então eu vou ler, vamos fazer juntos aqui, e qualquer coisa vocês meditam na passada. Tá? Então, versos 17 e 18, tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kalinatmanu Bhavenam Samyam Nitashu Shaktishu Sattvadishvadi Purusha Pradhana Purusheshvaraha Varavaranam Paramam Aste Kaivalya Samgitam Kevalanubhavanandam Sandoho Nirupadikaha Kalinatmanubhavenam Samyam Nitashu Shaktishu Sattvadishadi Purusha Pradhana Purusheshvaraha Paravaranam Paramam Aste Kaivalya Samgitaha Kevalanubhavanandam Sandoho Nirupadikaha. Não quer fazer. Um de cada vez.
Kalenatmanubhavenam Samyanitashu Shaktishu Svatvarishvari Purusha Pradana Purusheshvaraha Paravaranam Paramam Aste Kaivalya Samhitaham Kevalanubhavananda Sando Nirupadikaha. Kalenatmanubhavenam Samyanitashu Shaktishu Satvadishvadi Purusha Pradana Purusheshvaraha Paravaranam Paramam Aste Kaivalya Samhitaha Kevalanubhavananda Sandoho Nirupadikaha. Alguém mais quer tentar? Kalenam. Pelo fator tempo. Atma Anubhavenam. Que é a própria potência do Senhor. Samyam. Ao equilíbrio. Nitasu. Sendo trazida. Shaktishu. As potências materiais. Sattva Adishu. O modo da bondade. Etc. Adi Purusha, a eterna, suprema personalidade de Deus. Pradana Purusha Ishvaraha, o supremo controlador do estado neutro da natureza, Pradhana, e das entidades vivas. Para das entidades vivas, liberadas ou dos semideuses. Avaranam, das almas condicionadas ordinárias. Paramaha, o supremo objeto de adoração. Aste, existe. Kaivalya, existência liberada. Samgitaha, aquilo que é indicado pelo termo. Keivalam, puro, sem mácula material. Anubhava, a experiência da revelação. Ananda, bem-aventurança. Sandoha, a totalidade. Nirupadikaha, destituído das relações afetadas pela designação material. Ok, deu para ver que vai ser complicado, né? Vamos ver a tradução, repita comigo. Ao exibir sua própria potência sobre a forma do tempo e guiar suas potências materiais, tais como o modo da bondade, para uma condição neutra de equilíbrio, a suprema personalidade de Deus.
a suprema personalidade de Deus, permanece o controlador supremo daquele estado neutro chamado Pradhana, bem como das entidades vivas. Ele é também o supremo objeto de adoração para todos os seres, incluindo as almas liberadas, os semideuses e as almas condicionadas ordinárias. O Senhor está eternamente livre de qualquer designação material e constitui a totalidade da bem-aventurança espiritual proveniente da percepção de sua própria forma espiritual. O Senhor, desse modo, exibe o significado mais completo da palavra liberação. Uau! Vamos lá? Ao exibir sua própria potência sob a forma do tempo e guiar suas potências materiais, tais como o modo da bondade, para uma condição neutra de equilíbrio, a suprema personalidade de Deus permanece o controlador supremo daquele estado neutro chamado Pradhana, bem como das entidades vivas. Então deixa eu parar aqui e explicar esse primeiro verso. Então, tem uma descrição bem detalhada, um tanto complexa mesmo, da formação da existência, com os detalhes de como é formado a energia material, como ela vem a ser. A cultura védica ela dá muita informação nesse sentido, chega assim a encher capítulos de informação, esses detalhes de como isso é feito. O resumo é o seguinte: tem um estado chamado Pradhana, que dá esse nome de Pradhana, que seria como que a totalidade da energia material condensada e parada. É bem interessante porque não tem como você não deixar de fazer um paralelo com a explicação da física moderna sobre o estado Big Bang. Como é que fala por isso? Big Bang. Essa explosão do começo do universo. Enfim, estou vendo que vocês são muito ligados na física. Mas, né? Então, na física, se vocês tivessem, né? Estudado a física hoje, ninguém deu muita bola para isso, né? Na física, então, explica-se, né? Que se você for voltando no tempo, a energia vai condensando e chega um momento que toda a energia material, eles falam só desse universo, toda a energia do universo estava condensada num ponto infinitamente pequeno, né? Toda a energia material num único ponto, e desse ponto teve a explosão, pum, e a explosão foi expandindo o universo, as coisas foram sendo criadas. Você deve ter ouvido isso, sabe? Tinha que passar vestibular, alguma coisa assim vocês ouviram. Tinha um papo desse lá, não tinha? Ok. Big Bang. Então, essa teoria do Big Bang. Então é interessante porque essa posição védica ela é bem parecida. A ideia de toda a totalidade da energia material absolutamente recolhida e pausada. Assim, sem movimento. Ela absolutamente, por isso que a gente falou aqui, em equilíbrio. Então, na cultura védica, sem equilíbrio significa que parou de mexer. Quando está fora de equilíbrio, as coisas ficam mexendo. Quando você pode ter equilíbrio, porque finalmente parou de mexer. Não tem mais nenhum agito, não tem mais uma onda, parou. Equilíbrio verdadeiro final. Então, tem esse conceito. Esse termozinho cai na prova, Pradhana. Então, Pradhana é essa totalidade da energia material condensada. E então é dito, aqui está explicando que, e interessante que tem a ver de novo com a física,
que o que faz acontecer o universo é o tempo, né? A explosão ocorre dentro do tempo, o tempo começa a agir e aí você teria o universo, as coisas, os átomos se mexendo, eles se mexem aonde? No tempo. Mas a física não sabe o que é o tempo, a física moderna não sabe dizer o que é o tempo, ninguém sabe explicar o que é o tempo. Aquele Stephen Hawking, aquele famoso físico que fica na cadeirinha lá, ele dedicou a vida inteira dele a tentar estudar o tempo. Mas eles não sabem o que é o tempo, não conseguem se explicar o que é o tempo. Por que ele não vai para trás, para frente? O que é essa coisa? Interessantemente, a cultura védica dá essa explicação. Fascinante. Né? Tanto no Bhagavad Gita, aqui está sendo explicado de novo. No Bhagavad Gita, Krishna muito dramaticamente fala Kalo Ashmi, eu sou o tempo. Então, na cultura védica, entende-se que o tempo é o próprio Senhor, é uma energia de Deus. Por isso que ela é absolutamente insuperável, absolutamente dominante, força do tempo. Todas as energias, quem consegue lidar com o tempo? Nada, tudo vai sendo, não tem nenhuma força, nada, nenhum plano, nada consegue parar o tempo, nem por um momento, nem por um instante, nada, o tempo, essa coisa, é um rolo compressor. Então, por quê? Porque é Deus, essa energia é de Deus. Você pode experimentar essa energia de energia de Deus no passar do tempo. Então, enfim, a ideia aqui está só explicando esses temas, que Deus, enfim, recolhe a energia material, é uma energia dele e tem vários aspectos complicados da energia material, dos seus modos, a gente chama de sattva, rajas e guna. Então, como que se manifestam essas energias do mundo material para criar um mundo? Enfim, tudo isso é só para você entender, porque não é um tratado de física mística, mas é só para você tentar entender o quanto esse mundo material é absolutamente dependente de Deus e absolutamente controlado por Deus. Então eles fazem isso de uma forma muito sofisticada, muito filosófica, muito científica, vão te explicando detalhes e detalhes, mas no fundo, para quem está falando muita coisa, me dá o resumo aí da novela. O resumo é que Deus está no controle de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. E toda essa energia material absolutamente está dentro dele. Está dentro dele. Isso aqui é energia de Deus. Tudo aqui, como Krishna falou de forma mais simples no Bhagavad Gita, para Arjuna. Eu tenho dois tipos de energia. A energia material e uma energia superior, que seriam nós, almas pensantes, a consciência. Simplificou. Tem energia, a gente simplifica mais ainda. Tem energia espiritual, tem energia material. Aí ficou mais fácil de entender. Então, essas duas energias são de Deus. Deus, de fato, Ele tem essas duas energias. Matéria, consciência. Então, tudo que você está vendo, tudo que você está acontecendo, você mesmo é uma energia de Deus. Só para entender isso. Então, aqui ele está falando desse pradana, esse estado de recolhimento do mundo material. Por quê? Porque num papo, por que ele está falando disso num capítulo de desapego material? Quem pode fazer essa ponte? Você levantou a mão? Quem? Por que Krishna está falando sobre pradana? Que seria como que toda a energia material condensada nesse ponto irredutível que a física usa para falar, esse ponto assim de início da totalidade, assim, onde toda a energia material está concentrada num ponto infinitamente pequeno. Por que ele está falando disso? Num capítulo sobre desapego. Legal que aqui também tem aquele grilo, né? Então, quando ninguém responde, literalmente você fica ouvindo os grilos, né? Assim, dá aquele efeito legal, assim, não dá pra ver, né? Que nem desenho animado, aquele barulho do grilo. Aqui realmente tem, né? Mas não é bom porque... Como era a pergunta, por que Dattatreya está falando de pradana, fazendo uma aula de física, praticamente dizendo... Física devocional. Por que está numa aula de física devocional num capítulo de desapego? Porque se você começa a entender, peraí, toda essa energia material, tudo isso aqui vai ser recolhido, vai ser absolutamente esmagada,
triturada, assim, recolhida, exprimida num ponto infinitesimalmente pequeno. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta. E aí, eu estou apegado aqui, você está apegado à sua roupa, ao seu carro, assim, mas isso aqui tudo vai ser recolhido, vai ser, além de destruído, vai ser quase que desfeito, vai ser condensado a uma coisa primordial. Tudo que você conhece, já viu, vai ser condensado a um elemento assim, menos do que primordial, porque antes até do tempo, uma coisa quase inconcebível, vai virar quase que só um conceito. Tudo que você conhece. Então isso deveria gerar um certo desapego, né? Como você está, né? Você está, de repente alguém fala, olha, tem jeito, o meteoro está a caminho, né? Toda hora tem um papo de meteoro agora, né? Então tem um meteoro, né? Está a caminho, olha, esse não tem jeito, esse realmente vai pegar a gente em cheio, a gente não viu, deu bobeira lá, né? A NASA fala assim, deu bobeira, não viu, e vai ser daqui a 16 horas. É mancada, desculpa. Né? Então imagina assim, você tem 16 horas. Aí dá um desapego, né? Não é? Você vai ficar, bom, já não estou tão preocupado em trocar o celular. Não é mesmo? Não tem tanto sentido mais, tem? Já não estou tão preocupado com o meu cabelo, né? Já não vou pintar o cabelo, porque, né? Você vai pintar o cabelo? Tem 16 horas. Não, deixa pra lá, né? Vou nem fazer a barba. Quer dizer, você começa a ficar bem desapegadinho, né? Daqui a pouco, rapidinho, uma notícia dessa e tá todo mundo, metade vira vaduta já, né? Já sai totalmente renunciado. Aí se Jesus passar e falar, deixa tudo, claro. Claro, vamos deixar tudo, sim. Né? Já, por que não? Óbvio que eu vou deixar tudo. Vamos embora, Jesus. Né? Você larga tudo. 16 horas. Então, esse tipo de conhecimento filosófico, às vezes os textos vão assim profundos e falam sobre essas coisas assim, é para você fazer essa conexão. Espera aí, tudo isso aqui vai ser recolhido, e não só isso, mas tudo é uma energia de Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui, me preocupando com essa energia expandida de Deus, que vai ser depois recolhida e destruída? Por que eu não me preocupo diretamente com Deus? Por que eu não direciono minha consciência diretamente a esse ser incrível que tem isso como um poder dele, que ele nem dá muita bola para esse poder? Nem é assim, isso é só um detalhe do poder. E é por isso que entra o segundo verso. Então vamos ler o segundo verso. Ele é também o supremo objeto de adoração para todos os seres, incluindo as almas liberadas, os semideuses e as almas condicionadas ordinárias. Então ele faz essa ponte. Você entendendo isso, entenda que ele é o supremo objeto de adoração, porque, de novo, digamos que tudo agora, está falando do universo todo de novo, todo o universo vai ser recolhido. Aqui a gente está falando só do meteoro batendo na Terra, mas aqui está falando de todo o universo sendo comprimido, né, num espaço infinitamente pequeno. Quem que você vai adorar? Qual vai ser o seu objeto de adoração? Uma pergunta assim que... Qual vai ser o seu objeto? Ah, você vai adorar um antepassado? Você vai adorar o quê? Ah, vou adorar o Deus do Sol. Vou adorar o Sol. O Sol também vai ser recolhido. O que você vai adorar? A montanha, o rio também vai ser recolhido. A lua, o oceano também vai evaporar. Quem que você vai adorar? Então essa pergunta leva a pessoa a falar, peraí, se não tivesse universo nenhum, qual que é o foco da minha consciência? É bem interessante, né? Porque a gente passa o tempo todo focando a nossa mente em tudo dentro do universo. Ah, eu quero isso, aquela pessoa, esse cachorrinho, não sei o quê, aquela montanha, aquela roupa, aquele dinheiro, aquele carro, né? E a gente fica, vida após vida, direcionando a nossa atenção ao mundo material. E é por isso que a gente está aqui ainda. Porque toda hora você tem um novo objeto de adoração.
de foco. Adoração significa somente estar focado naquilo, querendo, você está querendo aquela coisa, você está achando aquilo bom. Gisele Bündchen, não sei o quê, e o Brad Pitt. E você está focando a sua energia, você está adorando, isso é um tipo de adoração. Você está focando a sua energia nisso. Eu quero ser que nem o Steve Jobs, eu quero ser que nem o Bill Gates, eu quero ser que nem... Tentei pensar no líder político, mas não consegui. Né? Aí você pensa assim, queria ser que nem aquela, sabe? Sei lá. Aí, hoje em dia não dá pra falar assim. Mas eu queria ser um grande líder humanitário. Sim, mas e se não tiver nada? E se não tiver nenhum universo? O universo acabou. Opa, e aí? Você foi pego, né? Com as calças, né? Cadê? Então esse tipo de verso faz você pensar assim, sim, realmente, além deste universo, além de tudo material, e aí, será que tem algo mais? E se tiver, naturalmente, logicamente, será que isso não é o objeto supremo da minha meditação? Será que eu não devo, de fato, então, pesquisar o que existe além da matéria? Porque deve ser algo mais importante. E se você pensa que não existe nada além do universo, então você é um materialista. Mas aí você tem que pensar, mas o universo vai acabar. Até o cientista está dizendo que o universo vai acabar. Então o que eu estou falando se eu falo que não tem nada além do universo? Que eu também sou só matéria? Só tem matéria e depois disso acabou tudo? O que eu estou dizendo? Então eu mesmo não tenho nenhuma importância, nenhuma finalidade, porque eu também vou acabar. Menos, né? Mais rápido do que o universo, meu corpo vai acabar. Então esse tipo de verso aí entra na sequência. Então o supremo objeto de oração é esse Deus transcendental, o Senhor Supremo, essa pessoa que controla todas essas energias, que consegue tão facilmente, sem nenhum esforço, nem um pinguinho de suor, de esforço, assim, consegue recolher o universo inteiro para dentro dele. Em outros versos diz que ele faz na inspiração. Nem o Deus Krishna, não é nem ele, é uma expansão de uma expansão de uma expansão de Krishna, chamado Mahavishnu, Karanadakoshai Vishnu. E ele, quando ele inspira, todos os universos são recolhidos. E quando ele expira, todos os universos são criados novamente. E na cultura védica não vai além, não fala só deste universo. Fala de milhões de universos simultaneamente acontecendo. Então, é maior ainda do que você pode tentar conceber. Aí você pensa assim, uau, esse cara é fera, né? Esse cara é bom. Esse eu quero conhecer. Um cara que consegue inspirar milhões e bilhões de universos e depois expirá-los novamente. Então esse tipo de coisa faz você falar, uau, como eu sou pequeno também. Eu estou aqui, né, arrastando aqui na Terra, aqui, tem essa dificuldade, e tem essa figura que consegue inspirar bilhões de universos e expirá-los novamente. Você entende que você é infinitesimal e Deus é infinito. Então esse tipo de verso, assim, ele motiva, assim, você usar sua inteligência para ativar a emoção, para ativar o amor de você direcionar essa sua energia amorosa, a sua capacidade, a sua consciência, de você ter essa coragem de ir além, de fazer mais do que ficar preso aqui no mundo material, vivendo essa vida bobinha, presa em coisinhas do dia a dia, coisinhas que você sabe que são passageiras, temporárias, tudo passa. Você vai só se dedicar àquelas coisas que vão passar? Você está satisfeito fazendo isso? Dedicando toda a sua vida àquilo que vai acabar? Que vai se aniquilar?
Será que você não pode fazer mais? Será que você não tem um potencial maior que esse? De fato você tem. Então o chamado espiritual é o chamado para você ativar o seu potencial máximo. Você entender seu potencial final e ver que você vai muito além, que você é muito mais do que você pode agora estar se achando. Você é muito mais que isso. Na verdade, você vai aprender não nesses 2 versos, mas você é um ser que vai além dessa matéria, além desses universos. Kaivalya, ele está falando aqui de Kaivalya, liberação. Ele vai acabar dizendo liberação. Você é esse ser que pode ir além dessa destruição dos universos e buscar Kaivalya, liberação. Deixa eu acabar de ler aqui. O Senhor está eternamente livre de qualquer designação material e constitui a totalidade da bem-aventurança espiritual, proveniente da percepção de sua própria forma espiritual. Então aqui é um tema também muito profundo, que é essa coisa da forma espiritual, de você ir além do conceito bobo, irracional, que só existe forma material. A gente tem essa ideia, de que espírito então não tem forma, e a transcendência não tem forma. Mas não é essa informação que a gente recebe nessa cultura védica. A gente recebe a informação que tem forma, que tem toda uma realidade transcendental, além desses universos. Uma realidade transcendental não feita de matéria, mas feita de transcendência, feita de outra energia. Essa energia superior. Cristo falou que tinha 2 energias, energia espiritual e material. Então essa outra realidade ela é feita puramente da energia espiritual. Mas lá tem forma também, e Deus tem sua forma também. E você tem sua forma espiritual também. Então você entendendo isso, você experimenta bem-aventurança ilimitada. Isso está no Yoga Sutra também. Purusha Kyater. Se você tem essa realização de Purusha, da pessoa de Deus, você atinge Kaivalya, liberação. Purusha Kyater. Você atinge essa realização. E aí, para finalizar, o Senhor, desse modo, exibe o significado mais completo da palavra liberação. Porque é isso, toda essa liberação de quê? Liberação dessas amarras materiais que estão agora prendendo você e eu e todos nós aqui. Nós estamos presos na matéria. E a gente quer, no yoga, a gente quer sair dessas amarras que limitam a gente, que prendem a gente. Nós queremos sair disso e voltar ao nosso potencial, nossa plenitude transcendental, a nossa forma espiritual, além das limitações, livre da influência do tempo, nascimento, morte, velhice, doença, misérias, etc. A gente quer buscar uma libertação disso e aí poder então praticar o amor puro, livre dessas amarras, dos condicionamentos, poder praticar esse amor puro. Deu para entender o verso ali? Muito bem, vou só ler o significado, está um pouco tarde já, mas vou ler o significado para a gente terminar. Quem fixa sua mente na verdade absoluta, personalidade de Deus, recebe alívio imediato das ondas da ansiedade material, porque a forma transcendental do Senhor é completamente livre de qualquer designação ou contaminação material. Pessoas menos inteligentes aceitam a doutrina ilógica de que o Senhor se transforma em sua criação e não mantém nenhuma existência individual separada. Eles se equivocam ao imaginar que podem fundir sua individualidade na unidade universal e tornar-se exatamente iguais à suprema personalidade de Deus.
Na opinião do Srimad Bhagavatam, contudo, a personalidade de Deus não é impessoal, mas é, ao contrário, pleno de todas as qualidades transcendentais. Os três modos da natureza material constituem sua energia inferior e o onipotente fator tempo, sobre o qual repousam os modos, é a expansão pessoal do Senhor. Logo, o Senhor cria, mantém e aniquila a manifestação material, mas ainda assim permanece totalmente à parte dela. As almas condicionadas que desejam explorar a criação inferior do Senhor, ou seja, o mundo material, são impelidas pela personalidade de Deus a assim fazê-lo, e por isso tornam-se desfrutadores de imitação no mundo temporário da matéria. Mas ao ganhar experiência prática de que os corpos materiais, grosseiro e sutil, são apenas coberturas da alma eterna, a pessoa abandona o insensato apego material e se apega à suprema personalidade de Deus. Ela compreende que sua posição constitucional nem é desfrutar a matéria, nem fundir-se na existência do Senhor. Sua natureza verdadeira é que ela é um servo de Deus. O serviço prestado ao Senhor é eterno, pleno de bem-aventurança e conhecimento. E mediante a potência de tal serviço, a pessoa se libera e suas atividades tornam-se gloriosas. Este serviço é eterno e aos poucos promove o devoto à plataforma de Kevalanubhavananda Sandoha, ou imersão no oceano de bem-aventurança, devido ao fato de ver a transcendental forma pessoal do Senhor. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Obrigado pela